Bom dia, galera do terceiro ano. Vamos lá, página 38, tá? Cultura e conhecimento. Nós vimos na anterior a padronização cultural e o eurocentrismo, cultura e civilização. Hoje nós vamos falar um pouquinho de cultura, tá legal? Página 38, cultura e conhecimento. Então, assim, quando nós falamos de cultura e conhecimento, né? A gente precisa analisar de uma maneira, né, mais consistente que no senso comum a cultura ela adquire diversos significados. Grande conhecimento de determinado assunto, arte, ciência, fulano de tal tem tal cultura. Aos olhos da sociologia, cultura é tudo aquilo que resulta da criação humana. São ideias, artefatos, costumes, leis, crenças, morais, enfim. São os conhecimentos adquiridos a partir do convívio social. Só o homem ele possui cultura. Quando eu digo que só o homem possui cultura, seja sociedades simples ou complexas, todas possuem sua forma de expressar, pensar, agir, sentir. Portanto, assim, todas têm a sua própria cultura ou seu modo de vida. Eu vou dar uma pincelada aqui para depois vocês acompanharem aí, tá? Então não existe cultura superior ou inferior, melhor ou pior, mas sim culturas diferentes. As funções da cultura são satisfazer as necessidades humanas, limitar normativamente essas necessidades humanas, né? Então é como se eu dissesse para vocês que essa cultura ela implica em alguma forma de violação da condição natural do homem. Por exemplo, paletó e gravata eles são incompatíveis com o clima quente. Privar-se de boa alimentação em pró da ostentação de um símbolo de prestígio, como automóvel, pressão social, tanto homem como mulher atinge um ideal de beleza física, né? Por que isso, professor? Porque o que é belo numa sociedade poderá ser feio num outro contexto social. Então, assim, já o conceito de cultura de massa, ele pode ser definido como padrões compartilhados pela maioria dos indivíduos, independente da renda, da instrução, da ocupação, etc. A cultura de massa, ela é um produto da indústria cultural, né? Tipicamente de uma sociedade capitalista que refere-se a aspectos superficiais de lazer, gosto artístico, vestuário e assim sucessivamente. A indústria cultural ela está sempre fabricando modas e gostos. A cultura de massa ela só é viável em razão da invenção da comunicação de massa, né? E isso também ela faz parte da cultura, tá legal? Então assim, lá na apostila de vocês, é comum que as pessoas entendam cultura no seu sentido mais popular, ou seja, como a ilustração ao conhecimento de uma pessoa que é culto, né? Seria aquele que tem conhecimento sobre arte, estuda música clássica, fala mais de um idioma ou compreende o mundo da política. No sentido mais técnico, do modo como a palavra é usada na antropologia. A cultura, ela é o elemento que define a identidade de um grupo. Tá? Se cada povo tem a sua identidade, é preciso lembrar que os membros de cada grupo eles vão incorporando-a naturalmente, muitas vezes sem ter consciência disso. Então, assim, cultura e conhecimento, elas são habilidades intrínsecas do seu crescimento. É como se eu dissesse para vocês que esses valores adquiridos, né, intrinsecamente, tanto a cultura como o conhecimento, ninguém é capaz de arrancar de você ou te roubar isso, porque isso faz parte da sua evolução. Cultura, ele é um conhecimento usado de uma forma genérica para que se fale dos valores e as práticas humanas, ou de conhecimento e experiências, né, adquiridas através do tempo de vivência. Né? Então, assim, tem na página 38 do lado, no primeiro parágrafo lá, dentro de cada cultura existem certos conhecimentos que costumam ser
mais valorizados do que outros. Por exemplo, na cultura ocidental, sobretudo a urbana, aquilo que se aprende numa universidade para exercer a medicina ou o direito configura um tipo de saber. Saber com letra maiúscula, desejado pela grande parte dos indivíduos. No entanto, pessoas que nunca chegaram ao ensino superior podem possuir outros saberes, como cozinhar ou dirigir um trem, igualmente importante para a vida social, em qual a relação entre essas formas de conhecimento. Quando se fala em saber, vem à cabeça a ideia de um tipo de conhecimento institucionalizado, aceito por grande parte do grupo como indiscutível. É claro que isso ocorre porque esse conhecimento é referendado e aprovado pela elite social. Por isso, para as classes dominantes que detêm o saber, definido pelas mesmas, é muito fácil fazer uma distinção entre o culto e o inculto. O culto e o inculto seria a forma da diplomatização. Eu sou culto porque eu possuo um diploma, né? Mas não. Existe a cultura, o que eu estou querendo ilustrar para vocês é que existe a cultura do conhecimento. A cultura que é produzida com o tempo. Tá? Então a gente vê e ouve, né, constantemente, todos os dias ao longo da nossa vida, as pessoas questionarem, né, sobre a cultura, sobre a identidade do país. E o que eu estou querendo colocar para vocês é que a cultura e a identidade desse país, ela se faz de uma maneira evolutiva, tá? De uma maneira evolutiva. Então assim, especialmente na sociedade brasileira, chegar à economia, chegar à academia, é um desejo praticamente unânime, como se frequentar um curso superior fosse garantir a entrada no seleto território das elites. Penetrar no mundo da ciência seria ainda conhecer a verdade das coisas. Mas espera aí, as coisas têm verdade? Elas têm a verdade na medida que elas se fazem ser verdadeiras. E o que dá esse discernimento não é apenas um diploma. É o conhecimento que você vai adquirir através do tempo, através da sua vivência, através da sua identidade. Né? Então, eu posso colocar de uma maneira mais simples, né, que se nós fôssemos, né, analisar a cultura na acepção da sua palavra, eu estou querendo mostrar que isso não é só o que se aprende nos bancos das escolas, tá? Que a cultura, ela é um agregado, ela é algo que engloba um conceito mais amplo do conjunto de tradições, crenças, costumes de um determinado grupo social que vai sendo passada através da comunicação, ou até o que você visualizou e aprendeu das gerações anteriores à sua. Então, dessa forma, a cultura representa o patrimônio social de um grupo. E a soma desse patrimônio social, ela tem que ser dada e passada para as futuras gerações. Conhecimentos, experiências, atitudes, valores, crenças, religião, língua, relações espaciais, noção de tempo, conceitos de universo, tudo isso é cultura. Só um minutinho, gente, deixa eu gritar aqui no grupo para vocês esperarem um pouquinho, para eu poder concluir a gravação da aula aqui. Só um minutinho, tá? Gente, bom dia, terceiro ano. Estou concluindo a gravação da aula aqui, tá? Já disponibilizo o link para vocês em instantes, tá? Mais um pouquinho, 10, 15 minutos já estou concluindo o link para vocês aí, tá bom? Então, assim, voltando, né?
dessa forma que o professor está mencionando, a cultura ela vai representar o patrimônio social de um grupo, tá? A cultura também ela pode ser definida como comportamento da aprendizagem social. E essa dinâmica da aprendizagem social, ela se faz uma ferramenta extremamente poderosa, né, para o convívio social. Isso é o que resgata aí a antropologia. Então, a cultura é todo aquele complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridas pelo homem como membro de uma sociedade. Tá? A cultura na sociologia, ela representa um conjunto de saberes. E esses saberes, eles não podem ser só colocados como saber adquirido dentro de um banco ou de uma cadeira escolar. Ela representa o conjunto de saberes e tradições de um povo. Esses saberes eles são produzidos, né, pela interação social entre os indivíduos de uma comunidade e a sua sociedade. E a partir das necessidades humanas, né, esses saberes, essas aquisições, elas vão se moldando. E na medida que elas se moldam, elas vão criando padrões e comportamentos, né, que vai gerar aí uma determinada estrutura e uma outra organização social, uma nova organização social. Tá? Então, vale lembrar que nenhuma cultura ela deve ser considerada superior à outra. O que existe são diferenças culturais, né, entre diversos grupos. E aí, ao fazermos aí um juízo de valor sobre algum aspecto externo à nossa cultura ou alheio à nossa cultura, nós vamos estar utilizando aí de etnocentria. Aquilo que nós vimos anteriormente e que nós abominamos, nós, na medida que repudiamos aquilo que não conhecemos, aquilo que não vivemos, estamos sendo etnocêntricos, né? Estamos considerando os nossos hábitos, as nossas condutas diferentes daquelas que estamos vendo e analisando, nós estamos considerando as nossas superiores, né? Então, é um preconceito, né? Entendemos isso. E isso, e esse tipo de cultura da etnocentria, ela é muito vinculada ao que nós chamamos de cultura de massa. E o que é cultura de massa, professor? A cultura de massa é o conjunto de ideias e de valores que vai se desenvolver tendo como ponto de partida a mesma mídia, a mesma notícia, a mesma música, a mesma arte. Essa cultura de massa ela é transmitida sem considerar a especificidade ou a peculiaridade de cada grupo, de cada região. A cultura de massa, como se eu dissesse para vocês, ela é usada para promover o quê? O consumismo entre os indivíduos. Por quê? Porque é um comportamento, a cultura de massa é um comportamento típico, né, do sistema capitalista, que vai se expandindo de maneira drástica, né, que se expandiu de maneira drástica no século XIX e no século XX. Quando nós falamos de cultura de massa, nós temos também que analisar o que é uma cultura erudita. Diferente da cultura de massa, a cultura erudita ela é o resultado do conhecimento adquirido por meio da pesquisa, do estudo, nos mais diferentes campos. E quando nós falamos nos mais diferentes campos, na cultura erudita, não é ofertado isso de uma maneira massivamente. Ela vai estar disponível a poucos. Poucos e representa uma forma de diferenciação social permitida pelo acesso ao conhecimento, né? De que maneira, professor? Vou dar um exemplo. Exposições artísticas, apresentações teatrais, concertos, etc. Isso é cultura erudita. Diferente da cultura popular.
porque muita gente confunde a cultura popular com a cultura de massa. A cultura popular, ela vai estar intimamente relacionada com as tradições e os saberes os quais são determinados pelo povo. As festas, folclore, artesanato, a música, a dança, né? A cultura popular, em oposição à cultura erudita, ela ocorre de uma maneira espontânea e orgânica. Quem não conhece Saci Pererê? Quem não conhece a Mula Sem Cabeça? Portanto, ela não está associada, essa cultura popular, ela não vai estar associada a equipamentos culturais como lugares já pré-existentes, museu, cinema, né, teatro. A cultura popular, ela vem uma coisa de geração a geração. Então nós temos a popular, a de massa, a erudita e a material. A cultura material é aquela que representa, né, o conjunto do patrimônio cultural histórico, que vai ser formado por elementos concretos, né, que ao longo do tempo eles vão ser construídos pelo ser humano. Né? Essa é a cultura material. E aí eu posso utilizar aí como obras de arte, objetos pessoais, obras de artes, utensílios, vestimenta. E nós temos aí, além da cultura material, a cultura de massa, né, as culturas populares e erudita, nós temos a cultura imaterial. A imaterial, diferente da material, né, ela é formada por elementos não tangíveis. Né? Ela representa o conjunto de saberes, tradições, técnicas, hábitos, comportamentos, costumes de um determinado grupo. Então ela é considerada, a imaterial é considerada um patrimônio cultural transmitido também de geração a geração. E aí eu citei aí as lendas folclóricas, as feiras populares, os rituais, a dança, a culinária e uma infinidade de coisas. Tá? Nós temos também a cultura organizacional, né? E a corporal. Vou falar da organizacional. A cultura organizacional, também chamada de cultura corporativa, ela reúne um conjunto de elementos associados aos valores, missões e comportamentos de determinada organização. Então, assim, dentro de um contexto da globalização e dos estudos mercadológicos, esse tipo de cultura organizacional, ela foi criado por padrões, né, funcionamento e operações dentro de uma empresa, tá? Que vai ficar ramificado dentro de uma empresa. Seria a política organizacional, que hoje nós chamamos de logística. Olha aí. Temos também a cultura corporal, que eu mencionei para vocês. A corporal analisa o comportamento dos seres humanos em seus mais diferentes grupos. E ela reúne as práticas relacionadas aos movimentos, como danças, jogos, atividades, comportamento sexual, festividade e assim por diante. Tá? Então, assim, vamos falar da sociedade brasileira, no último parágrafo lá. Especialmente na sociedade brasileira, chegar à academia é um desejo praticamente unânime, como se frequentar um curso superior fosse garantir a entrada de um seletivo território, o território das elites. Penetrar no mundo da ciência seria ainda conhecer a verdade das coisas. Mas o fato é que a ciência muitas vezes se engana. Quantas vezes, mesmo após pesquisar detalhada da indústria farmacêutica, descobre-se um determinado medicamento traz menos benefícios às pessoas do que se imaginava? É uma pergunta, tá? Quantos institutos de pesquisa eleitoral, valendo-se dos modelos de estatísticos complexos, falham nas suas previsões? Quantas teorias econômicas, quando aplicadas no mundo real, simplesmente não se funcionam como se esperava? Por outro lado, não se pode dizer que a cultura científica, por estar sujeita a equívocos, não serve para nada. Como se diz popularmente, nem tanto ao céu, nem tanto à terra.
Então, assim, a cultura, ela é mesclada. Por que mesclada, professor? Porque ela é agregada. Ela é produto de de um composto de vários conglomerados. E aí eu poderia dizer que existem elementos da cultura. O que são elementos da cultura? São os valores materiais, espirituais, os elementos culturais. E aí eu posso colocá-los como cultura material, cultura imaterial, né, como nós já vimos há pouco. Então, assim, a cultura, para nós entendermos, ela não pode ser apenas restrita àquilo que eu estou aprendendo dentro do meu saber maiúsculo, lá da apostila de vocês. Ela tem que ser analisada na sua amplitude, né? Na sua forma mais objetiva, que é a sua formação, a origem da sua formação. Tá legal? Gente, ó, espero que todos tenham entendido aí cultura e conhecimento, tá? Para não cairmos aí na redundância de errarmos, né? Cultura e conhecimento, principalmente nessa parte aí de cultura científica, né? E se tiver alguma dúvida, coloca aí no grupo, estejam à vontade para ressarcir, tá legal? A mais a aula de hoje é isso. Que mais? Na outra aula a gente vai falar de cultura, memória e mídia, né? Que de uma certa forma eu já falei um pouquinho aí da cultura de massa, aquela coisa que vai explorar um pouco, tá bom? Não esqueçam de colocar nos comentários lá o nome e o número de vocês para computar presença, tá legal? Forte abraço, boa semana, nos vemos na aula de geografia. Tchau, tchau, tudo de bom.